Marcos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21 diz: Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não com os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Penseis que és o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Glórias a Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, venha falar aos nossos corações, Senhor, agora. Senhor, fala tremendamente, Deus amado, de uma maneira sobrenatural. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Pai eterno, entrar em nossos corações, venha discernir a Tua palavra, e que ela produza o resultado, Senhor, ao qual está sendo enviada aqui esta noite. Em nome do Teu Filho Jesus, que assim seja, graças a Deus. Amém? Pode se assentarem, louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrarmos no que o contexto aqui está nos ensinando, gostaria um pouco de trazer o que Jesus ele fez ali em Cafarnaum. Cafarnaum, que foi a cidade onde Jesus ele foi morar durante o seu ministério, porque Pedro morava ali, e quando Jesus iniciou o seu ministério, ele foi morar na casa de Pedro, porque ali ele tinha acesso ao mar da Galileia e iria para alguns lugares ali circunvizinhos levar o Evangelho, levar a palavra de Deus para todos que estavam ali sedentos dela. E Jesus ele não se limitou de viajar, de levar a palavra, de pregar a palavra para quem fosse que estivesse ali. Muitas das vezes acorrentado, como esse endemoniado que estava aqui na sinagoga, que estava precisando de uma libertação. E Deus ele sempre irá suprir as necessidades segundo aquilo que nós necessitamos. Porque quando a palavra de Deus ela diz que pela fé nós movemos montanhas, mas não é uma fé que nós queremos utilizá-la para um benefício que não edifica, que não traz edificação espiritual para as nossas vidas, mas uma fé que vem de acordo com aquilo que nós estamos precisando e não com aquilo que nós muitas das vezes queremos fazer, muitas das vezes sem nenhuma utilidade. Deus ele sabe e conhece o nosso coração. E Jesus, ele viveu durante esse período ali, morou quando não estava viajando por outras cidades. E ali Jesus, aonde também era a terra natal de Pedro, Cafarnaum,
diversos milagres, mas ali também foi um local que ele foi muito desprezado, que ele foi muito humilhado, por aquele povo não ter dado ouvidos ao seu evangelho, por aquele povo não ter dado ouvidos àquilo que o evangelho da salvação, o evangelho da cruz trazia aos corações dos que estavam ali. Então, por isso, Jesus, ali em Mateus 11:23, ele faz uma declaração a Cafarnaum. E ele diz: ó Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás até o inferno, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Jesus operou muitas maravilhas, mas o povo estava com seu coração fechado, com seu coração duro, com seu coração de pedra, ao qual não se deixava quebrantar, ao qual não deixava a palavra fluir ali e trazer uma transformação. Cafarnaum, que é a mesma cidade onde Jesus curou um oficial, ali em João 4:46. Jesus também fez ali um milagre onde Pedro pescou um peixe e dali tirou uma joia para pagar os seus impostos. Foi aonde também andou sobre o mar. Então aquele povo tinha muitos motivos para acreditar em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo ter feito muitos prodígios, milagres, curas ali naquele local. E aqui, esta libertação deste jovem endemoniado, ao qual Jesus estava ali ensinando a palavra de Deus, e aquele endemoniado se enfureceu e ali começou a falar com Jesus Cristo, dizendo que ele bem sabia que ele era o Santo de Deus, dizendo que ele bem sabia que ele poderia fazer com que este demônio deixasse de atuar naquela vida, de atuar naquele jovem que estava ali muitas das vezes acorrentado, sem poder fazer nada por conta de um espírito maligno que tinha entrado dentro dele. E muitas das vezes espíritos, eles atuam na vida de pessoas, não apenas porque a pessoa ela vai em determinado local e ali recebe algum tipo de passe, não. Mas quando a pessoa, ela muitas das vezes fecha o seu coração para a palavra de Deus. Aqui não se fala quanto tempo que este homem estava endemoniado, mas quem sabe este jovem teria sido ali endemoniado, aquele espírito tivesse entrado nele, ainda no período do ministério de Jesus Cristo em toda Cafarnaum. E quando nós fechamos o nosso coração, quando nós não damos crédito à palavra, nós estamos desobedecendo aquilo que a palavra de Deus ela nos traz como alerta, como ensinamento, como direcionamento para a nossa vida cristã aqui neste mundo.
E Jesus Cristo, Ele quer trazer sobre as nossas vidas esse direcionamento, esses alertas, para que nós venhamos estar em vigilância. No início do seu ministério, Jesus até foi bem recebido ali em Cafarnaum, pois a própria palavra, em Lucas, capítulo 4, versículo 42, vai dizer que, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e insistiam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho de Deus também às outras cidades, pois para isso é que foi enviado. No início do seu ministério, ele era bem recebido. Meus queridos, mas nós temos que ter em nossa convicção que não é apenas o início que é importante, mas também o final. Pois assim o próprio sábio Salomão, em Eclesiastes 7:8, ele diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Porque é quando Jesus vem buscar o seu povo que nós devemos estar com o nosso coração preparado para a sua vinda. Pois muitos hoje em dia vivem do seu passado, vivem como se estivesse arrastando um caixão sobre as suas costas. Mas nós temos que viver em novidade de vida e apenas trazer à lembrança o que nos traz esperança. Porque a palavra de Deus, ela está aqui para nos ensinar, para nos alertar e para nos direcionar em um caminho ao qual nós deveremos estar. Jesus inicia ali o seu ministério. E quando nós olhamos aqui este fato acontecido, ao qual Marcos está narrando aqui, Jesus ensinando ali na sinagoga, e este espírito começou a exclamar, e falando verdadeiramente aquilo que Jesus Cristo era, o Santo de Deus. Mas na verdade, irmãos, nós temos que sempre olhar para o Evangelho de Cristo da maneira que Ele quer que nós façamos. Porque muitos hoje em dia procuram eventos, procuram coisas que venham motivar o seu ego, ou muitas das vezes algum tipo de profecia, algum tipo de revelação, porque estão passando por algum tipo de enfermidade, por algum tipo de dor, por algum tipo de sentimento ruim, sendo que a palavra de Deus, ela tem o poder de nos manter nessa caminhada, sem que nós venhamos necessitar de revelação de homem algum, ainda que as revelações elas sejam vindas sobre as nossas vidas, não é o porquê nós a procuramos, mas porque Deus quer nos alertar sobre algo. E nós, tendo a palavra, nós não precisamos buscar, senão a própria palavra que nos revela
os segredos de Deus em nossas vidas. Salomão, ali no capítulo 5, verso 1, ele diz: quando você for à casa de Deus, e a palavra, ela está direcionando ao que estava acontecendo dentro da casa de Deus, naquela época, que era a sinagoga, ainda que não bem utilizada, mas era onde se ensinava a palavra. E aqui, este jovem interrompeu Jesus Cristo no seu ensinamento. E quando Salomão ele fala isso, ele está dizendo: quando você for à casa de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer pronunciamento diante de Deus, porque Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco. Ou seja, quando nós estamos na casa de Deus, e muitos que estão hoje dentro da casa de Deus agem de maneiras que desagradam a Deus. A rebeldia, a palavra de Deus diz que é semelhante à feitiçaria. Então podemos dizer que aquele que está dentro da casa de Deus, que é desobediente à palavra, está sujeito a que espíritos também atuem em sua vida, e que também espíritos venham fazer, ainda que eles não se manifestem como se manifestou aqui neste jovem. Eles atuam muitas das vezes para tirar o foco da pessoa. Então, por isso que o sábio Salomão ele está nos ensinando algo aqui, que quando estivermos na casa de Deus, que nós venhamos vir para ouvir o que Deus irá falar aos nossos corações. E o Senhor ele continua falando, alertando, trazendo a sua palavra diante das nossas necessidades. Deus ele quer que cada um de nós esteja com o nosso coração voltados para Ele. Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, pois o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós falamos a Deus: Senhor, eu sou fraco, necessito do seu auxílio. A palavra de Deus ela nos ensina que quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Porque estamos reconhecendo diretamente do nosso coração que necessitamos de Deus. E nunca batermos em nosso peito e falarmos que não necessitamos, que não precisamos. Porque todos os dias necessitamos deste Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele fez com que este Espírito, através de apenas uma palavra, saísse ali daquele jovem e ele fosse liberto desta algema ao qual limitava ele, que é esse espírito imundo.
Quando nós olhamos para os feitos de Jesus, quando nós olhamos para aquilo que Jesus ele fez durante o seu ministério aqui nesta terra, nós podemos crer e ter a certeza de que Ele ainda manifesta o seu poder entre o seu povo e entre aqueles que se achegam a Ele. Porque não é o homem que convence o coração do homem do seu mau caminho e da justiça de Deus, mas o seu próprio Espírito. E o Espírito de Deus, ele continua atuando nos corações, fazendo com que as pessoas, elas venham se achegar a Deus, ainda que não pelo amor, mas de alguma maneira, seja ela pela dor, a pessoa reconhece a Deus e reconhece que necessita dele. E nós temos que ter essa certeza em nosso coração de que Deus, Ele está nos ouvindo, a nossa oração, ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas súplicas diante dele. Pois os seus ouvidos não estão tapados e nem os seus olhos fechados para aquilo que nós estamos falando com Ele. Este Espírito reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E quantos hoje em dia duvidam da divindade de Cristo? Tiago 2,19 diz: crê tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem. E nós vemos isso aqui, que este demônio estava reconhecendo o Senhor Jesus como Filho de Deus. E todos os religiosos que estavam ali fechavam seu coração para que o Evangelho de Cristo não penetrasse neles e trouxesse mudança. Mas sabemos que tudo isso que aconteceu já estava profetizado que deveria acontecer, porque os seus não iriam recebê-lo. Então nós que representamos os gentios, recebemos o nosso Senhor e hoje temos a certeza de que Ele é o Deus verdadeiro, de que pode nos, muitas das vezes, curar, libertar e fazer com que nós venhamos ter uma vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele tem a libertação para tudo aquilo que nós estivermos passando. Paulo, ele escreve na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Antes vivíamos em um mundo fazendo aquilo que a nossa carne desejava, fazendo aquilo que a nossa carne ela ansiava para ter. Mas Jesus Cristo, Ele nos tirou desse império, nos trouxe para o reino do seu Filho amado, e foi Deus, pelo seu grande amor, pois Jesus, Ele veio até este mundo para morrer por mim e por você. Jesus, Ele veio até este mundo para trazer libertação aos cativos, para trazer
libertação para todos aqueles que necessitam da sua libertação. E Ele ainda liberta, Ele ainda cura, e Ele ainda faz prodígios e milagres. Mas para isso, nós temos que crer que Ele pode fazer. Buscar na sua palavra o seu conhecimento, porque Ele nos dá o conhecimento para nós confiarmos, porque ninguém confia em outra pessoa que não conhece. Primeiro nós temos que conhecer para confiar, e nós confiamos no nosso Deus porque nós conhecemos e reconhecemos Ele como nosso Salvador. Vamos colocar de pé. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão também ele diz ali em Provérbios 3,6: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Temos que reconhecer o nosso Deus em todos os nossos caminhos, em todo momento de nossas vidas, porque é Ele que tem o poder de endireitar as veredas. Feche seus olhos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, glorificamos a Ti, Pai eterno, reconhecemos Tua soberania, a Tua divindade, Senhor, reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Por isso, Senhor amado, venha sobre nossas vidas, trazendo, Pai, um fortalecimento, trazendo um renovo, trazendo, Senhor, aquilo que cada um de nós necessitamos da Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, ela nos ensina. Deus, em nome de Jesus, venha, Senhor, ó Pai, avivar os corações, venha trazer, Senhor, libertação para todos aqueles que necessitam de libertação. Deus, acreditamos que o Senhor ainda opera milagres e maravilhas, que o Senhor ainda liberta, que o Senhor ainda cura. Por isso, Senhor, vai de encontro, Senhor, a esta enfermidade, vai de encontro, Senhor, a isso que muitas das vezes atormenta esta pessoa. Em o nome do Teu Filho Jesus, que haja, Senhor, uma cura interna, que haja uma cura, Senhor, interior, que haja uma cura, Senhor, uma libertação, Senhor, contra estas perturbações, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai eterno, em nome de Jesus, ó Deus, eu uno a minha fé, Senhor, com a fé deste homem, com a fé desta mulher, e declaro, Senhor, a libertação, a cura, Senhor, sobre este familiar ao qual ele busca. Em o nome do Teu Filho Jesus, que haja, Senhor, a manifestação do Teu poder, da Tua virtude, Pai eterno, em o nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por aquilo que já estás fazendo em nosso meio, por aquilo que já estás operando em nosso meio. Deus, eu Te agradeço, Pai, eu Te agradeço e Te louvo, Senhor, porque Tu és maravilhoso, glorioso, Pai eterno. Aleluia, Jesus, ao Teu santo nome. Em nome do Teu Filho Jesus, que assim seja. Graças a Deus.